Glória a Jesus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus, irmãos, pela oportunidade de estarmos aqui neste segundo culto. Jesus tem falado conosco e eu sei que Ele tem uma palavra a falar aos nossos corações. Livro de Juízes, o capítulo de número 7. Livro de Juízes, o capítulo de número 7. Eu queria pedir aos irmãos que nos acompanhassem nessa leitura, para nós entendermos o que Deus Ele quer falar conosco nesta noite. Diz-nos assim o texto, versículo de número 13. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou para cima, para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e a todo este arraial. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. Eu quero ler novamente o versículo de número 16, que nos diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós queremos juntos nesta noite refletir sobre este texto, que vai narrar a trajetória do povo de Israel, na circunstância onde o povo de Deus, ele existia entre a nação israelita, os chamados de juízes. Robert, quem eram esses homens? Nós vamos ver na trajetória, em várias pregações e ministrações, a Bíblia falando de uma circunstância, aonde Deus ele começara a instituir homens para que pudesse ajudar na condução do povo de Deus. Robert, aonde foi isso? Aonde nós vamos ver o sogro de Moisés falando com ele para que ele instituísse capitães de 100, de 50, para que, devido ao aumento do povo, o crescimento da nação de israelita, aqueles homens o auxiliassem. Robert, por quê? Porque Moisés, quando ele chamou o povo, ele chegou diante daquela circunstância, me permita pensar junto com a igreja, ele não havia refletido sobre o tamanho do rebanho que Deus o havia ordenado que ele conduzisse, porque a Bíblia vai falar acerca de mais ou menos 700 mil homens de guerra. Os tradutores e os estudiosos chegam a dizer assim, que havia aproximadamente 3 milhões de pessoas sob a tutela de Moisés. A Bíblia diz assim, então, que devido a esse crescimento, Deus agora, usando um homem que não era do povo judeu, Deus agora vai dar uma opinião, Deus vai falar, Deus vai usar alguém para que fosse instrumento na vida de Moisés. Robert, quem foi? Jetro, seu sogro. E a Bíblia vai dizer assim, que ouvindo aquele homem, ouvindo aquela ordenança, Moisés vai fazer conforme aquele homem havia lhe falado, porque ele achou que aquela situação fosse boa. Mas me chama a atenção, irmãos, porque o povo saiu da terra do Egito. O povo caminhou por 40 anos no deserto. O povo chegou na terra de Canaã, aonde Deus havia lhes mostrado e havia lhes prometido, estabeleceram ali a sua vida, mas Deus precisou continuar usando homens para que pudessem julgar as causas do povo de Israel. Quando alguém, por alguma circunstância, tinha uma adversidade, um problema, uma dificuldade com um irmão seu, Deus então, ele se utilizara daqueles
esses homens para que eles pudessem então aconselhar, falar. Deus, quando percebera que a nação de Israel se desviara de Deus, se afastara dos princípios de Deus, Deus outra vez levantara homens para que pudessem estar à frente do povo de Deus. E o livro de Juízes vai falar sobre algum desses homens. Vai falar de Otiniel, vai falar de Débora, que fora juíza. E no capítulo de número 6, ele vai falar de um homem que nós vamos refletir sobre a vida dele. O capítulo 6 de Juízes começa dizendo assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Repete comigo, por favor, 7 anos. Mas eu quero nessa noite falar sobre algo sobre isso. Examinando esse texto e olhando para essa circunstância, Robert, o que é? Sofrimento não dura para sempre. Deus te trouxe nessa casa de oração e eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando lá na sua casa, no seu lar, na tua família, com teus filhos. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer: esse sofrimento não vai ser eterno. Ele vai acabar, ele vai passar. Robert, por quê? Porque quem está no controle é Deus. E quando Deus está no controle, irmãos, nós podemos perder às vezes o fio da meada, nós podemos perder a direção da situação, mas o Deus que nós servimos, Ele não perde. E a Bíblia diz assim, então, agora que o povo de Israel fora entregue nas mãos dos midianitas. Robert, quem eram os midianitas? Era um povo que estava a sul da região palestina, chamado também de povos beduínos. E eles tinham um hábito. Robert, qual era? Todas as vezes que alguém estava ali naquela região e plantava, e os seus animais davam cria, eles vinham até aquela terra e tomavam toda a sua plantação, e tomavam todos os seus animais. A Bíblia enfática ao dizer no capítulo de número 6, que eles eram tantos, eles eram tão numerosos, no versículo de número 5, que não se podia contar a quantidade de homens midianitas que subira contra Israel. E queridos irmãos, pense comigo nessa noite. Nós estamos há 8 meses dentro de uma situação, um problema, que tem dias que a gente acorda angustiado, a gente acorda triste, a gente acorda cabisbaixo, a gente fica pensando: Jesus, até quando vai isso? Até quando vai durar essa situação? Senhor, eu não aguento mais usar máscara. Senhor, eu não aguento mais não poder chegar na igreja e não poder abraçar os irmãos. Senhor, eu já não aguento mais essa situação de poder ir ver, ou querer ir ver um ente querido e não poder. Senhor, eu estou com saudade de visitar as pessoas nos hospitais e nós não podermos. Israel estava numa situação parecida. Eles plantavam, eles semeavam, querendo alimentar os seus filhos, querendo fazer o bem, querendo fazer com que a terra, com que a nação crescesse. E o povo de Midian vinha até Israel e saqueava tudo que eles plantavam. Acabavam com tudo que Israel produzia. E isso tipifica, irmãos, o que está acontecendo com as nossas vidas e o que por vezes acontece com muitos de nós. Robert, porque é aquela situação que parece que ela se instalou na nossa vida, o problema chegou, a dificuldade chegou, e passa um dia e ela não acaba, passa uma semana, ela não acaba, passa um mês e ela não acaba, passa um ano e ela não termina, e o segundo ano chega, e o terceiro ano chega, e o quarto chega, e o quinto chega. Mas aí eu olho para esse texto, 7 anos se passaram, e Deus agora vai falar com aquele povo. Robert, por quê? Porque eles clamaram a Deus. A situação pode estar difícil no teu lar, na tua casa, na tua família, mas se você clamar a presença daquele que pode, Ele vai mudar essa circunstância. Se você orar para aquele que muda a situação, Ele vai intervir na tua causa. E o povo de Israel fez isso. Porque o problema, irmãos, é que quando às vezes a gente está meio que desapercebido, Deus permite circunstâncias difíceis advirem a nossa vida. Porque os irmãos já perceberam que quando nós estamos em situações cômodas, a gente se esquece de orar, a gente lembra de congratular, a gente lembra de fazer almoço, a gente lembra de fazer jantar, a gente lembra de publicar nas redes sociais, mas o dia difícil, a situação se instala, é difícil, aí a gente fala assim: meu Deus, e agora?
É aquele momento que você fala assim, cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê o obreiro? É aquele momento que nós olhamos e falamos assim, agora não tem mais jeito. Mas os filhos de Israel, no meio daquela circunstância, ao invés de murmurar, de reclamar, de maldizer, de dizer que não tinha solução, eles se lembraram do Deus que eles tinham, do Deus que estava com as mãos estendidas sobre a nação de Israel. Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer assim, filho, lembra-se de mim no dia da adversidade, lembra-se de mim no dia difícil, lembra-se de mim no dia da aflição, lembra-se de mim no dia da porta fechada, lembra-se de mim no dia da enfermidade, lembra-se de mim no dia do problema matrimonial, lembre-se de mim no dia que os teus filhos estiverem te dando trabalho. Robert, por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele resgata, Ele toma pela mão e põe de pé, e ninguém pode parar Deus quando Ele quer agir. E os filhos de Israel então clamando ao Senhor, por causa dos midianitas, o texto vai dizer. Irmão, quando você esquece de orar, Deus sempre tem um midianita para pôr na tua vida. Quando você esquece de clamar o nome do Senhor, Deus sempre tem um midianita para te despertar. E Deus está falando conosco nesta noite, não deixe os midianitas te pegar. Não deixe os midianitas roubar o que é seu. Não deixe os midianitas saquear aquilo que você produz. Não deixe os midianitas eles quererem parar com os seus sonhos. Não deixe os midianitas ele querer destruir o teu matrimônio, a tua casa. Não deixe os teus midianitas empregarem o sentimento de que os teus filhos não vão voltar para a presença do Senhor, porque Deus está no controle dessa situação e está dizendo assim, a oração muda isso, o clamor muda isso. Eu estou aqui nessa noite pregando essa palavra, porque eu sei que Deus muda as circunstâncias. E enviou-lhes então o Senhor um profeta que diz, assim diz o Senhor Deus de Israel. Irmãos, eu gosto disso aqui, olha aqui. Do Egito eu vos fiz subir, e eu vos tirei da casa da servidão. Quando eu refletia neste texto, Deus falou algumas coisas comigo. E eu quero ser muito fiel a Jesus para falar com pessoas aqui nessa noite. Deus te tirou, irmão, lá da casa da servidão. Você servia as bebidas alcoólicas, você servia uma vida totalmente devassa, e Deus te tirou de lá e te pôs aqui na presença dEle. Por isso seja fiel a Deus, honre o nome do Senhor. Eu sinto nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus nesta casa, para falar com pessoas que vieram para esse culto, dizendo assim, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus te trouxe aqui para reatar aliança com você, e para te dizer, eu estou na tua vida, eu mudo a tua vida, eu transformo a tua causa, eu mudo situações. E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses do amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Aqui, irmãos, está uma questão, Deus mandou um profeta lá para falar. E o grande problema da geração de profetas de hoje é que nós só ouvimos coisas que nós queremos ouvir. Mas Deus aqui estava repreendendo aquele povo. O grande problema é que a geração de profetas, e nós não podemos, irmãos, permitir que isso entre no nosso meio. Eles simplesmente querem prometer e falar o que Deus não falou. Prometer o que Deus não prometeu. Falar que Deus vai agir da forma que Ele não age. Mas me chama a atenção esse texto, porque Deus fala assim, eu quero dizer uma coisa, vocês não deram ouvidos à minha voz. Porque, irmão, circunstância da nossa vida, a gente põe a culpa no diabo, a gente põe a culpa no irmão, a gente põe a culpa no esposo, a gente põe a culpa no vizinho, a gente quer pôr culpa em todo mundo, mas a gente não põe a culpa em nós. Mas por vezes nós negligenciamos Deus. Quantas das vezes nós ouvimos Deus falar, quantas das vezes nós estamos aqui, irmãos, e Deus é tão misericordioso, porque esses dias eu estava refletindo sobre isso. Eu me lembro que um dia nós estávamos numa cruzada em São João Batista do Glória. Pastor Júlio pastoreava lá, se eu não me engano. E quando nós estávamos perto de terminar o culto, o pastor Elias estava, e o culto não terminava, irmãos. Nós estávamos numa rodoviária que tinha ali, e quando ele estava terminando, e ele ia ministrar a bênção apostólica, o fogo caiu. E Deus tomou os irmãos que ali estavam, e um era renovado, outro falava em línguas 16. Quando alguém entregou uma profecia, uma jovem foi parar lá na frente.
E ele disse assim que ele estava livrando ela da morte naquela hora, porque ela não era para estar ali. Se ela tivesse em outro ambiente, ela morreria. Robert, o que é isso? É a voz de Deus ressoando a igreja, falando com o seu povo. Ele te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Dá ouvidos à voz do Senhor. Se Deus está te mandando se colocar de pé, se coloque. Se Deus quer você orando mais, começa a orar. Se você precisa ser um crente mais assíduo na casa do Senhor, começa a fazer isso enquanto é tempo. Sexta-feira nós estávamos em um culto, e o pastor Elias pregava sobre isso, e falava assim que vai existir um tempo onde as pessoas vão querer buscar a Deus e não vão ter mais oportunidade. Irmãos, os irmãos já pararam para pensar? Eu estava aqui no início do primeiro culto, e desse culto olhando os irmãos de joelho, orando, e pensando assim: Jesus, nós te louvamos porque nós temos essa oportunidade. Em momentos como esse, irmãos, nós temos irmãos nossos que estão lá na China, talvez com uma página da Bíblia dentro de um lugar escuro, dentro de um porão, porque não tem liberdade religiosa, porque não podem falar do amor de Jesus, porque não podem pregar salvação aos homens, porque não podem dar um glória a Deus mais alto, porque senão as autoridades passam lá e os repreende, os prende e corta dedo e fura olho. Mas Jesus te deu liberdade para você ouvir a voz dele, para você poder ler a Bíblia Sagrada, para você chegar na casa de Deus e falar com o Senhor, para você chegar nessa casa de oração, irmão. E pode ser que alguém impeça o teu culto. Robert, quem? Nós mesmos podemos impedi-lo, mas ninguém mais, porque aqui a liberdade para você glorificar, para você exaltar, para você levantar suas mãos, para você entregar o seu louvor. Robert, eu estou triste, chora, porque o Espírito de Deus está nessa casa e Ele continua a confortar corações. Esse é o Deus que nós servimos. Qual é a tua situação? Qual é o teu problema? Qual é a situação que você está enfrentando? Jesus te trouxe aqui para dizer: eu mudo, eu transformo, eu te dou vitória, eu faço um milagre, eu sou Deus sobre a tua vida. Vamos continuar o texto. E o anjo do Senhor veio e assentou-se, vai nos dizer o texto no versículo 11, debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para se esconder dos midianitas. Me chama a atenção esse texto. A Bíblia vai dizer assim agora que o anjo do Senhor se apresentou. E vai se apresentar debaixo de uma árvore, irmãos, um carvalho. Uma árvore que existe ali na região da Palestina, uma árvore muito grande. Mas aquele lugar também era um lagar. Robert, o que era o lagar? Era o lugar onde os israelitas e o povo que tinham por prática a extração do vinho da uva, eles pisoteavam as uvas para poder então retirar, extrair o vinho. Só que a questão era, irmãos, não existia vinho naquele momento. Não existia-se uvas naquela circunstância. Os dias eram dias de cega, era o dia de se haver naquele lugar trigo. E me chama a atenção, Robert, por quê? Porque o texto vai dizer assim que diante daquela circunstância, me permita nessa noite fazer aqui uma reflexão. O que os israelitas mais queriam era o vinho. Robert, por quê? Porque o vinho é o símbolo da alegria. E aquele povo havia sido roubada, a sua alegria havia sido tomada, havia sido levada do meio de Israel. Robert, por quê? Porque por 7 anos consecutivos, alguém de Israel, um lavrador, um pai de família, ele semeava, e passados os dias dos pés crescerem, florescerem, darem os seus frutos, Midian vinha e devastava tudo. A alegria havia sido roubada do meio daquele povo. A alegria havia sido levada do meio da nação de Israel. E eu quero falar para você que está aqui nesse culto, nesta noite. Talvez os anos de aflição, talvez os dias de dores, talvez as circunstâncias que você tem enfrentado nos últimos dias ou nos últimos meses roubaram a sua alegria. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que Ele vai devolver isso também. Ele vai trazer alegria ao seu coração, Ele vai trazer alegria à sua alma. Robert, por quê? Vamos refletir sobre o texto para nós entendermos. Gideão, diante da circunstância, sabendo que não existia alegria por causa da circunstância, mesmo assim, ele não parou.
ele não desanimou, ele não foi reclamar com a esposa. A Bíblia diz assim que ele foi colher aquilo que era seu e foi para debaixo do carvalho. Robert, por quê? Porque enquanto todo mundo estava só enxergando problema, adversidade, provação, que não enxergava solução, Gideão falava assim: eu vou fugir do meio dessa circunstância, vou me retirar para debaixo daquele carvalho, porque eu sei que lá tem providência. Sabe o que nós precisamos muitas das vezes da nossa vida, irmãos? Enquanto a situação está aquele olho do furacão, aquela circunstância está ali, a gente precisa se retirar um pouquinho. Robert, por quê? Porque quando nós nos retiramos, sabe o que a gente tem que fazer? Ter uma vida de intimidade, de comunhão, de clamor, de oração, de jejum. Robert, isso é antiquado. Jejum era para os crentes do século 20. Quando 1911 chegou a Assembleia de Deus no Brasil, se engana, porque o Deus que nós pregamos e esta palavra ainda fala disso. Os princípios são os mesmos. Nós ainda precisamos orar, nós ainda precisamos jejuar, nós ainda precisamos ter vida de intimidade. Esses dias nosso pastor falava sobre consagração. Nós precisamos rever esses valores outra vez. O retirar-se ali é isso. Jesus um dia, ele ensinou, ele falou assim: quando vocês forem orar, não precisa orar para ninguém ver, mas entra no seu quarto em secreto, ali fala de intimidade, e fale com o seu Pai Celestial. Sabe por quê, irmãos? Quando às vezes a gente está sofrendo, talvez a mãe não ouve, talvez o pai não ouve, talvez o filho não ouve, talvez o esposo não ouve, mas o Pai Celestial está lá em cima, e Ele continua ouvindo as orações da igreja, Ele continua ouvindo aqueles que clamam, aqueles que pedem. E a Bíblia é enfática ao dizer assim, lá no livro de Apocalipse, que não simplesmente Ele ouve. A Bíblia diz assim que há um anjo que colhe as lágrimas dos santos, que são as orações. Robert, para quê? Para que elas possam chegar diante de Deus. E o anjo do Senhor então chegou, e Gideão, ele estava com um feixe de trigo, e ele estava malhando ele no lagar. Robert, por quê? Porque enquanto Gideão estava ali, eu penso comigo, e ele pode, irmão, estar ali com aquele feixe de trigos, e talvez imperando de muita força ali. Vamos pensar sobre isso. Imagina Gideão pensando na sua casa, nos seus filhos, nas suas criações, em toda a angústia que ele já havia passado, enfrentado, e agora batendo com aquele feixe de trigo, malhando ele. E, irmãos, eu penso comigo, porque era tempo de cega, que à medida que ele malhava, que ele batia, à medida que ele surrava aquele feixe de trigo, se espirrava então os grãos, porque ele pensava assim: para todo mundo está tudo acabado, mas para mim a providência, porque eu não vou desistir. Aqui tem um diferencial. Enquanto os muitos, eles afastam, eles vão embora, eles desistem, existem aqueles que estão na presença do Senhor, e que eles querem ir até o fim, eles querem perseverar, eles querem abraçar a causa, eles querem estar lado a lado. E Deus te trouxe aqui para dizer para você: seja um destes, porque enquanto o mundo está aí gritando que está perecendo, Deus está falando com você que Ele tem solução para a sua vida, que Ele tem mudança, que Ele tem transformação para aquilo que você está passando. E a Bíblia diz assim então que agora Gideão estava ali, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou assim: homem valente, o Senhor é contigo. E a Bíblia diz assim que Gideão, irmãos, ele teve aquele sentimento que muitos de nós temos quando Deus fala conosco. Robert, qual é? Dúvida. E isso não pode existir no meio do povo de Deus. Robert, por quê? Porque o escritor aos Hebreus, ele diz assim: ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a certeza daquilo que se não vê. Ele continua sendo enfático, e ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Robert, o que é isso? Você veio para esse lugar sofrendo, você veio para esse lugar com um problema, mas eu não sei você, irmãos, mas eu estou crendo que quando eu chegar em casa nessa noite, eu já vou encontrar a bênção, o milagre, a providência de Deus para a minha vida. Porque Deus é fiel.
Porque Deus faz, porque Ele opera. E Gideão então respondeu: Senhor, olha aqui, irmãos, é a mesma expressão que nós usamos. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito das maravilhas que os nossos pais contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou das mãos dos midianitas. As dificuldades foram tão terríveis para o povo de Israel naqueles anos, que eles deixaram de acreditar no que Deus fazia, que eles deixaram de acreditar nas promessas de Deus, que eles deixaram de acreditar em sonhos, em projetos que eles tinham. E Deus, irmãos, quando eu pedia a Jesus que me desse uma palavra, Ele falava assim: Robert, tem pessoas no culto desta noite que precisam ouvir assim, ó: eu sou o Deus que te prometi, eu sou o Deus que te dei esses sonhos, eu sou o Deus que te entreguei esses projetos, eu sou o Deus que falei sobre a tua casa, eu sou o Deus que falei sobre o teu ministério, eu sou o Deus que falei sobre a tua família, eu sou contigo. Aleluia, Jesus. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, não te enviei eu? Olha o que Deus fala para Gideão. Deus fala assim: Gideão, vai nessa tua força, e tu farás livrar das mãos dos midianitas o povo de Israel. Irmãos, isso aqui é aquele momento na nossa vida, que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar parece que se desestruturou. É aquele momento da vida ministerial. Os irmãos que são obreiros aqui, se não passaram, prepare-se, porque isso vai acontecer na sua vida. É aquele momento que você fala assim: mas será que Jesus me chamou? Mas será que Jesus tem mesmo esse propósito? Mas será que essa circunstância que se instalou, será que eu sou mesmo tudo isso? Deus te trouxe aqui para te dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é na tua chamada, o Senhor é no teu ministério. Irmão Adilson, Deus manda te dizer nessa noite assim, ó: eu sou na tua vida, fui eu que falei, fui eu que prometi, fui eu que te chamei. E Deus nessa noite está renovando as tuas forças e está te dizendo assim, ó: vai nessa tua força. Porque Deus, irmãos, Ele não se esquece dos teus. Deus, Ele não se esquece daquilo que Ele fala ao nosso respeito. Nós podemos nos esquecer, nós podemos engavetar projetos, nós podemos abandonar sonhos, mas o Deus que fala é fiel na nossa vida. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E respondeu-lhe Gideão, ou melhor, irmãos, espera aí, desculpa, versículo 18: rogo-te que não apartes daqui até que eu, trazendo o meu presente, o ponha perante ti. Nós conhecemos essa tradução. A Bíblia vai dizer assim, que quando Gideão ouviu aquilo ali, irmãos, ele era daquele tipo de crente que não perdia a oportunidade. Porque tem muita gente que perde a oportunidade. Robert, como que nós perdemos oportunidades? Eu preciso falar da primeira aqui. Quando a gente passa a ser só crente domingueiro. Porque a gente perde Deus falar com o seu povo e falar aos nossos ouvidos. Eu estava aqui ontem pensando nisso, quando a nossa irmã pregava no trabalho das irmãs. Irmãos, que palavra que a irmã pregou aqui ontem. Como que nós temos vivenciado situações de pessoas com doenças psicossomáticas, pessoas com opressão, depressão, pessoas com matrimônio totalmente destruído. E Deus usou a irmã. E o culto de ontem, irmão, nunca mais você vai ter a oportunidade de ouvir aquela palavra. Gideão não era esse tipo de crente que perdia a oportunidade. Quando ele ouviu Deus falando que era com ele, ele falou: então eu quero te dizer uma coisa, se Deus é comigo, não saia daqui, porque eu quero te oferecer alguma coisa. Eu quero oferecer alguma coisa, porque se foi Deus que falou, Deus é digno de adoração quando Ele fala. E ele falou assim: eu vou e vou voltar. E ele fez uma prova diante de Deus. Nós conhecemos aqui o texto que vai dizer que ele trouxe sacrifícios, ele trouxe os pães, ele sacrificou um animal e ofereceu ao Senhor. E depois ele vai fazer prova com Deus, para não perder a oportunidade. E falou assim: Senhor, se o Senhor é mesmo comigo, eu quero te falar uma coisa, Senhor. Eu quero te fazer um pedido. Eu vou colocar um velo de lã aqui. Irmãos, a situação durou por pelo menos 2 dias. Porque nós vamos falar ali de 2 noites, aonde Gideão, ele fizera a prova com Deus. E agora Gideão, naquela circunstância, ele falou assim: eu quero, Senhor, que caia o orvalho da noite,
e o orvalho vai cair, e quando ele cair, ele vai molhar, ele vai regrar todo esse velo de lã, e em volta vai ficar seco. E aquilo aconteceu, irmãos. E posteriormente ele vai dizer assim: Senhor, na outra noite, se o Senhor é mesmo comigo, agora eu quero que aconteça do contrário. E Deus, ele fez aquilo que Gideão havia lhe pedido. Robert, por quê? Para demonstrar que ele era na vida dele, para demonstrar que ele estava com ele, para demonstrar que ele não o havia abandonado. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe por que que esta palavra ela está ressoando nesse culto, nesta noite? Porque Deus está falando ao seu coração, está relembrando você das promessas dele, está restaurando a sua vida, está te despertando outra vez. Gideão, irmãos, ele não perdia a oportunidade mesmo. O pai dele, Joás, abiezerita, era idólatra. Tinha ali um lugar de sacrifício, de culto a um deus pagão. Ele esperou a caída da noite, entrou lá e derrubou todos os postes ídolos e falou assim: se Deus é comigo, nada vai impedir a minha bênção, nada vai poder me parar, nada vai poder me fazer desanimar. Robert, o que é isso? É a nossa vida, irmãos. Existem algumas coisas que nos impedem de servir a Deus. E nós precisamos fazer como Gideão. Ele foi conhecido por Jerubaal. O que significa Jerubaal? Aquele que derrubou os altares de Baal. Não conta para ninguém não, mas qual é o altar que está nos impedindo de aproximar de Jesus? O que está nos impedindo de ter uma vida de mais intimidade, de mais oração? O que está nos impedindo de congregar, irmãos? O que está nos impedindo de ser aluno da escola dominical? O que está te impedindo de você usufruir das bênçãos de Deus? Deus te chamou para ser diácono, Deus te chamou para ser cooperador, Deus te chamou para ser presbítero, para ser evangelista, para ser pastor. Será que tem alguma coisa que está roubando a nossa bênção? Deus te trouxe aqui para dizer: derruba isso, lança isso por terra, porque eu tenho uma grande obra na sua vida. E a Bíblia diz assim, então, que naquela mesma noite, o Senhor falou com Gideão e falou assim: Gideão, vai até o arraial dos midianitas. Isso aqui parece loucura, irmãos. Porque Deus estava falando assim para Gideão: Gideão, vai lá onde o problema está. Os midianitas, como nós lemos lá no versículo de número 6, era um povo tão numeroso que não podia se contar. Irmão Alex, parecia aquela carreira de formiga que pega e começa a cortar uma árvore, e quando a gente olha, ela acabou e sobraram só os galhos. Era aquela circunstância, irmãos, aonde a gente vê, e a gente viu no início do ano, aquela praga de gafanhoto que entrou numa plantação, e em questão de minutos, ela destruiu tudo. Era isso que Midian fazia. Só que tem uma coisa, Deus falou assim para Gideão: vai lá onde está o problema. E eu quero convidar você nessa noite. Robert, não tem jeito de eu ir não, porque o meu problema ficou lá em casa, ele não quis vir para o culto. Jesus está falando com você e está falando assim: reflete sobre ele aí, porque nós vamos fazer uma oração juntos aqui, irmãos. Quando eu terminar de pregar essa mensagem, e eu sei que Jesus, ele vai mudar a circunstância que você está vivenciando. Jesus tem uma bênção para famílias aqui nessa noite. Jesus tem uma bênção para casamentos nessa noite. Ele tem restauração para a tua casa. Xerimican, chorabadagasuri miandagai. Turimi decácia nébia. Eu sinto a presença de Jesus nesse lugar para te dizer assim: não foge do problema não, vai até ele, porque Jesus vai te entregar o milagre. Não foge da circunstância não, vai até ela, porque Deus vai mudar essa circunstância. E a Bíblia vai dizer assim que naquela mesma noite, Gideão saiu sem falar nada para ninguém, irmãos, quietinho, e penso comigo que pé por pé, e chegou lá no meio do arraial. A Bíblia não diz, mas eu fico pensando, diácono Osiel, o homem lá no meio da onde todo mundo podia matar, podia espancar, podia judiar. Eu acredito, irmãos, que o mínimo que ele estava era assim com as pernas, trêmulo. Já havia perdido, já nem sabia onde tinha a perna mais. Só que uma coisa ele fez, ele foi, ele ouviu a voz. A Bíblia diz assim que chegando ele ouviu um homem contando uma situação. Robert, que situação? O homem dizia assim: eu tive um sonho, e eu vi um pão de cevada torrado. E esse pão de cevada torrado, ele rodava no meio
arraial do povo de Midian. E ele não simplesmente rodava. Quando ele de repente veio até a tenda do capitão, e ele vindo rodando, ele tomou aquela tenda e fez com que ela virasse-se de cabeça para baixo. Mas Robert, por que esse sonho? Aí agora nós vamos nos lembrar o que Gideão estava fazendo. Nós não vamos usar aquela expressão, irmãos, de que quando a gente vai com a farinha, Deus vem com o bolo pronto, não. Mas a expressão aqui é diferente. Gideão estava assim pensando: eu vou malhar trigo, porque eu sei que tem providência. Lá na frente Deus estava falando assim: já tem pão pronto, já tem pão torrado, para derrubar o inimigo, para destruir a circunstância que te oprimem, para fazer com que aquilo que você não tem solução, eu tenha. É assim que Jesus age na vida do homem. É assim que Jesus quer operar na tua vida. Enquanto as pessoas estão dizendo assim: aquela casa vai ser destruída, Jesus está falando assim: eu vou levantar o obreiro lá, eu vou levantar a levita, levita não, porque não tem, mas ele vai levantar alguém para adorar, ele vai levantar alguém para cantar, para louvar o nome do Senhor. Ele vai pegar a sua vida também, vai te transformar e vai te fazer um obreiro na casa do Senhor. É isso que Jesus faz, irmãos. O patrão falou assim: vai fechar a empresa, e Jesus fala assim: pode ficar tranquilo que eu vou sustentar ele por mais um tempo, porque eu sou Deus na sua vida e eu preciso manter os meus servos lá. É isso que Jesus faz na vida do homem. É por isso que tem alguém dizendo assim: o presidente está louco, o presidente ele enlouqueceu com esse negócio de segurar auxílio por 11. Não, irmão, Jesus tem providência para alguém. Jesus está segurando casas com isso, Jesus está mantendo famílias, Jesus está fazendo com que sonhos que ele prometeu se cumpram na vida de pessoas. Isso tem a ver com Deus, não tem a ver com a vontade do homem. E a Bíblia diz assim então, que ouvindo Gideão a narração deste sonho, o homem não somente narrou e contou, ele teve a revelação do que ia acontecer. Ele falou assim: ó, isso não é outra coisa senão a mão de Gideão que vai prevalecer contra nós. E a narrativa aqui é essa, irmãos, que agora Gideão pegou aquelas pessoas. Robert, quem eram? Inicialmente nós vamos ver o texto dizendo que quando Gideão fez a convocação, vieram 32.000 pessoas, mas depois Deus despediu 22.000 por causa de fracasso, porque eram medrosos, porque não tinham coragem de fazer o que Deus mandava. Posteriormente, Deus vai despedir mais 10.000 pessoas. Robert, por quê? Porque a Bíblia diz assim que quando eles chegaram à beira das águas, eles não sabiam como beber a água. Robert, como que era beber água? Era que nem louco, irmãos. Os homens tinham que chegar à beira da água e de pé, eles pegavam a água com uma mão, com a outra eles seguravam a espada e levavam a mão, a água à boca e ficavam assim bebendo. Por quê? Porque existem pessoas que Deus quer para a sua obra de uma forma diferente. Robert, explica melhor. Isso aqui fala de aonde nós estamos aqui, os problemas estão, mas nós estamos crendo que Jesus tem providência, e nós estamos olhando o inimigo, e nós não estamos desacreditando. Robert, por quê? Porque Deus deu uma espada para a igreja, irmãos. Deus deu uma espada e nós não podemos desembainhá-la, nós não podemos abandoná-la, que é a palavra de Deus. Enquanto o mundo diz assim: ah, o coronavírus vai acabar, nós já acreditamos assim: mas Jesus tem cura, Jesus vai dar uma vacina, vai levantar pessoas, e Jesus está com a mão dele sobre a nossa vida. A situação econômica do país, da cidade, do estado, não tem fábrica nessa cidade, mas Jesus tem providência para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa. Jesus está falando com alguém aqui: fica tranquilo que uma providência de Deus vai chegar para a tua vida nesta semana. Você vai alcançar aquilo que você orou ainda hoje, falando: Jesus, eu preciso de um milagre. Deus vai responder a tua oração. E a Bíblia diz assim então que Gideão repartiu a mão daqueles homens e deu trombetas e cântaros vazios contendo tochas. Aqui fala de duas coisas. A primeira coisa, a trombeta fala de um som aqui que eu quero nessa noite aplicar a adoração. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua adoração. E aqui fala de cântaros vazios, mas fala de cântaros que foram preenchidos por tochas de fogo. E Jesus nessa noite, Ele quer preencher a tua vida com a presença do Espírito Santo. Coloque-se de pé nessa noite, eu quero fazer uma breve oração e quero devolver o microfone ao nosso pastor. Queridos irmãos, sofrimento não dura para sempre.
A circunstância está difícil para você, está difícil para a sua casa, para a sua família, mas Deus vai restaurar essa situação e vai mudar ela em nome de Jesus. Pai, eu preguei a tua palavra nessa noite, junto com esses irmãos, eu quero orar nesse momento, pedindo a Deus em nome de Jesus que o Senhor venha, meu Pai. Meu Deus, mediante o que o Senhor falou na tua palavra, meu Deus, não é por causa de mim, mas é porque a tua palavra ela é fiel e verdadeira. Senhor, famílias que estão aqui precisam de mudança, eu sei que o Senhor pode mudar. Jesus, lares que precisam, meu Deus, de uma manifestação especial do Senhor, eu sei que o Senhor é fiel para poder, meu Pai, neste momento, intervir nesta situação. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, cumpre as tuas promessas, cumpre, meu Deus, aquilo que o Senhor falou na vida deste irmão, meu Deus, e faça-nos entender, assim como o Senhor fez a Gideão entender, que o Senhor é conosco e que não há adversidade que vai nos vencer. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade.